Gente, nós vamos agora conversar sobre um assunto muito sério, tem nos preocupado a todos e a gente precisa realmente ficar atento. Eu lembro vocês, aliás, nem preciso lembrar porque a gente ficou traumatizados já com essa pandemia e ontem nós tivemos 3.000 pessoas, 3.158 mortes. Era um número que a gente tinha medo, como a gente tinha medo de chegar aos 2.000, chegamos. Isso tem nos deixado muito, muito apreensivo. Mas não somente a nós. Nós temos hoje aqueles que estão na linha de frente, os médicos, os que mais sofrem, preocupados também da mesma forma. A gente vai ver, a gente vai conversar daqui a pouco, mas acompanha com a gente esse VT e depois a gente continua a nossa conversa. Um ano após a pandemia do novo coronavírus chegar ao Brasil, o país vive um momento mais crítico no sistema de saúde, com ocupação máxima de leitos e recordes diários no número de mortes. Por todo o país, autoridades e especialistas vêm alertando para o colapso dos sistemas de saúde público e privado, diante do alastramento descontrolado da Covid-19. Há cidades em que esse colapso já é uma realidade, em outras, está na iminência de acontecer. São 16 estados em colapso, com taxas de ocupação de leitos de UTI superiores a 90%. O quadro é ainda mais grave em 3 estados: Mato Grosso do Sul, com 102%, Mato Grosso, com 104,2% e Rondônia, com 100%, que possuem 100% dos leitos da rede pública de saúde ocupados. Ou seja, pacientes com casos graves de Covid-19 aguardam na fila de espera para serem internados. Saiba mais sobre o colapso do sistema de saúde no Papo Reto de hoje. Olha, a gente precisa conversar, eu acho que é sempre importante, muito importante, não para a gente viver num alarmismo, mas é muito importante a gente ter consciência e ser realista, né? Ser realista. Num tempo de negacionismo, a pessoa ser realista é um grande passo. Eu vou conversar hoje com o Dr. Carlos Magno Castelo Branco Fortaleza. Dr. Carlos Magno é médico infectologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu e é membro do Centro de Contingência da Covid-19 do Estado de São Paulo. Dr. Carlos Magno, muito obrigado pela sua presença. De antemão, já quero agradecer ao senhor pelo tempo que o senhor dispõe. Eu sei que o senhor está muito ocupado e o senhor se digna vir aqui falar com a gente, conversar. Então, muito obrigado mesmo. Seja bem-vindo aqui na Rede Vida. A gente fica muito feliz com a presença do senhor. Obrigado, padre, e boa tarde a todos que estão assistindo. Doutor Carlos Magno, a gente está falando de colapso, a gente vê a imprensa falar de colapso, né? Quando a gente fala que o sistema de saúde colapsou ou está na iminência de colapsar, o que significa isso? É parar totalmente? Como é? Então, nós temos aqui no Brasil, felizmente, né, graças à nossa Constituição, o direito de todos à saúde gratuita. No entanto, nós não temos hospitais suficientes, quartos suficientes, oxigênio suficiente, profissionais suficientes para dar conta de toda essa pandemia. Se ela não parar de crescer, nós vamos ter pessoas morrendo porque não tem vagas em UTIs, porque não tem oxigênio para oferecer a essas pessoas, porque não tem profissionais para cuidar delas. Isso é o que a gente chama de colapso. Isso já estamos vivendo em algumas regiões, algumas situações no Brasil. Já é uma realidade? Sim, lamentavelmente nós tivemos isso muito fortemente em Manaus, no Amazonas, em outros estados da região norte, mas agora, até mesmo em certos municípios de São Paulo, que é o estado que tem a rede hospitalar mais forte, isso já começa a acontecer. Nós não temos mais capacidade de aumentar leitos de UTI, de arranjar mais médicos e enfermeiros para cuidar das pessoas, e aí temos essa situação que as pessoas podem morrer por falta de cuidado. Isso nos angustia, nos preocupa muito. O que seria possível diante dessa situação que é caótica, o que seria possível fazer para pelo menos amenizar uma catástrofe maior, doutor?
Olha, uma coisa que é evidente que se pode fazer, e eu acredito que todos os estados e municípios no Brasil têm feito, é tentar aumentar os leitos, tentar aumentar a contratação de médicos, enfermeiros. Agora, o que nós precisamos é diminuir os doentes, o que significa evitar que as pessoas fiquem doentes. E para evitar que as pessoas fiquem doentes, padre, nós precisamos vacinar e, enquanto não temos vacina, deixar as pessoas longe uma das outras. É ruim estar longe daqueles com quem a gente quer confraternizar, mas nesse momento nós precisamos afastar as pessoas uma das outras para que o vírus não passe entre elas e a gente não veja o que eu tenho visto todos os dias aqui, pessoas morrendo, ambulâncias que não conseguem descer os pacientes para o hospital porque não tem vaga no hospital. Então são tragédias que eu vejo todos os dias e que eu rezo para que parem de acontecer, e para isso a gente precisa que as pessoas colaborem conosco. Então, são dois esforços que são feitos, né? A população, ou seja, ficando cada vez mais longe, ficando em casa, e esse aumento do número de leitos. Quando a gente fala de aumentar o número de leitos, não é uma coisa tão simples, né, doutor? Porque a gente fala, precisamos aumentar leitos, mas é uma coisa muito complexa, né? Aumentar um número de leitos no hospital, né? Padre, olha, eu sou uma pessoa que está tanto na linha de frente atendendo o Covid, quanto ajudando também o governo a organizar esse atendimento. E para muitas pessoas, há a impressão de que você pega uma cama, põe embaixo de uma lona e tem um hospital de campanha. Não é assim. Você precisa de gases, você precisa de aparelhos para ajudar as pessoas a respirar, você precisa de profissionais especializados em cuidar de doentes graves. Então, esse recurso não é infinito. Nós vimos isso acontecer na Itália no começo do ano passado, em que os médicos tinham que escolher quem deixar viver e quem deixar morrer. Existe até a história muito tocante de um padre que ofereceu o seu respirador a um homem jovem, ou seja, deu sua vida para um homem jovem numa dessas necessidades de escolha. Então, a gente não chegou ainda no estado de São Paulo, onde eu vivo, a esse momento de ter que escolher. E eu espero muito que não cheguemos. Para isso, a gente conta muito com a ajuda de todo mundo, para evitar novos doentes e novos casos graves. Doutor, o senhor está falando da ajuda das pessoas, eu acho importante a gente alertar aqui. Ajuda significa também não embarcar em certas falácias, em certas mentiras. A gente sabe, pelo menos eu li hoje uma matéria sobre o número de pessoas que estão na fila de transplantes por causa do chamado tratamento precoce, tal da cloroquina, do diabo A4 que tem por aí. Doutor, essa ajuda é preciso das pessoas, ou seja, começar a confiar na ciência também, né? Sim, padre, veja só, nós todos queremos que haja um tratamento precoce. Quem não quer que haja um tratamento que salve pessoas? Isso. Todos nós queremos. O que acontece é que esses tratamentos precoces que têm sido propagandeados não só não funcionam, como têm efeitos colaterais graves. Então, é claro, às vezes, na angústia de não ter o que fazer, o médico até de boa fé prescreve uma ivermectina, uma cloroquina, uma anita, mas isso não funciona e isso pode ter efeitos colaterais graves. Então, a gente pede às pessoas que confiem que o que salva um indivíduo com Covid é ele receber oxigênio na hora que precisa. Isso. E é isso que a gente... Isso é importante, importante. Doutor, a automedicação também é um problema, né? Porque as pessoas, elas começam a evitar de ir ao hospital e elas começam a se automedicar também, começam a tomar antibióticos, a tomar isso, ou que receitas que o vizinho, a comadre mandou tomar, é um perigo também, né? Uma das coisas que nós temos visto, uma face triste dessa pandemia, é que, vou dar um exemplo do meu hospital. Tem um hospital aqui que, somado todos os complexos dele, tem por volta de 700 leitos, e hoje metade desse hospital é só Covid. Com isso, a gente teve que diminuir cirurgias, as que não eram de urgência, mas às vezes a pessoa precisava em 3 meses, 4 meses daquela cirurgia. Nós tivemos que diminuir atendimento. Isso fez com que algumas outras doenças que não são Covid também passassem a acometer mais e matar mais as pessoas. E também muita gente com medo de ver o sistema de saúde começa a se automedicar.
Juntando isso, a Covid vira uma tragédia que vai para além só dos mortos diretamente pelo coronavírus. Doutor, tá muito importante o esclarecimento do senhor. Estamos aqui com uma audiência muito grande por causa da sua presença aqui. Eu só vou dar um recado aqui e já volto, mas bem rapidinho mesmo. Eu já volto para a gente falar sobre a vacinação. Olha, é importante, eu estou conversando com o Dr. Carlos Magno, do Centro de Contingência do Covid-19 aqui em São Paulo. É muito importante você escutar. A gente está conversando sobre o colapso da saúde e também apontando pistas para que a gente possa. E eu estou aqui com o Dr. Carlos Magno Castelo Branco, Fortaleza, médico infectologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, membro do Centro de Contingência da Covid-19. Aqui eu agradeço muito o tempo que o senhor está colocando à nossa disposição, doutor. Muito obrigado. Doutor, a gente está vendo a vacinação acontecer. Em Botucatu é uma referência, o hospital do senhor é uma referência para o Brasil. Acho isso muito importante, né? A Faculdade de Medicina da Unesp é uma referência. A gente está vendo a vacinação. Ela está acontecendo a passos lentos, Mas eu pergunto para o senhor, mesmo assim, a passos lentos, a gente pode sentir já um impacto dessa vacinação na melhora de todo esse colapso que nós estamos vivendo? Felizmente, nós temos alguns sinais bons. Por exemplo, alguns locais como o estado do Paraná, o estado do Ceará, já começam a notar que as pessoas com mais de 80 anos estão morrendo menos de Covid. Isso porque essas são as pessoas que foram vacinadas logo no início, né? Logo após os profissionais de saúde. Isso ainda é uma pequena melhora, né? Mas nós esperamos que com o aumento da vacinação, que está condicionado a nós termos mais vacinas no nosso país, nós consigamos finalmente vencer, né, essa situação tão ruim, essa peste que é a Covid. Eu falei da atuação da Unesp, né, em Botucatu. É um centro de referência para todo o tratamento, para tudo que está sendo feito no Brasil. Vocês estão sentindo, mesmo numa faculdade, estão sentindo essa mesma dificuldade em relação a que os outros lugares no país estão sentindo, doutor? Sem nenhuma dúvida, padre, eu estive de plantão na noite passada, né, e durante a noite inteira, nós recebemos pedidos do nosso pronto-socorro para internação de pacientes. Alguns deles nós não tínhamos vagas para internar e ficaram com cuidado adequado, mas em espaços do pronto-socorro. Isso, evidentemente, não é a situação que nós desejávamos, não é o grau de cuidado que nós gostaríamos de dar, certo? E aí, padre, se o senhor me permitir um pouco, né, eu queria dizer que a gente da linha de frente se sente um pouco como São Roque. O senhor que entende bastante, né, das histórias dos santos, sabe que São Roque foi uma pessoa que deixou sua família para cuidar de doentes da peste, né, da grande peste, né, e esteve lá na linha de frente, cuidando, né. E quando ele, São Roque, adoeceu, o que ele fez? Ele foi se esconder numa caverna para não passar a doença para os outros. Se houver a responsabilidade que ele teve, né? E aí diz, né, a história que ele era alimentado pelo cão do padeiro, que sempre pegava um pãozinho ali na padaria e levava para ele. Por isso, aquelas imagens de São Roque, eu tinha uma linda que infelizmente espatifou no chão. Elas têm sempre um cãozinho com pão na boca ao lado. Então, assim, essa história das pestes da humanidade, de pessoas na linha de frente, de pessoas lutando para salvar vidas, ela sempre existiu. Ela vem de vez em quando, essas provações vêm de vez em quando para nós. Talvez elas venham mesmo para que a gente aprenda o que é solidariedade, o que é cuidar de si e do outro. E nesse momento, cuidar de si e do outro é não adoecer para não fazer os outros adoecerem também. É o jovem não pegar a doença e levar para o seu pai idoso, para o seu avô, né? Nós médicos, quando adoecemos, felizmente não foi o meu caso, não adquiri Covid, mas os que, quando um de nós adoece, se esconde como na caverna de São Roque, certo? Fica lá para não transmitir para ninguém a doença. Então, essa é uma luta que a gente tem enfrentado, vários de nós estamos cansados, noites sem dormir, mas sabendo que é o bom combate aqui, para citar São Paulo. Nossa, que bonito, doutor.
Maravilhoso o senhor ter trazido justamente essa figura tão bonita, generosa e caridosa de São Roque. É verdade, é verdade. Doutor, só mais algumas perguntas. Eu sei que o senhor está ocupado, mas eu preciso falar com o senhor. Olha aí. A imagem de São Roque, ó. A gente está mostrando a imagem de São Roque, o cachorrinho com o pão na boca levando para São Roque ali. Olha que beleza. É isso, muito bom, muito bom. Obrigado, Rodolfo. Deixa eu falar uma coisa, doutor. Antes as crianças eram tidas, as crianças eram tidas como não do grupo de risco. E a gente está vendo agora crianças sendo infectadas e crianças, às vezes, precisando de internação. O que mudou? As crianças, elas estão vulneráveis, mais vulneráveis agora, ou o vírus que ficou mais forte? Nós não temos certeza, mas antigamente o número de crianças internadas era muito pequeno. Hoje ele ainda é bem menor que o número de adultos, mas já começa a preocupar. Também nós não tínhamos com muita frequência pacientes jovens graves. E hoje eu tenho paciente de 32 anos, tenho paciente de 40 anos aqui na minha UTI, muito mal, tentando sobreviver, né, lutando pela vida com a ventilação mecânica. Então, é possível sim que o vírus mais novo, esse vírus que chamam de amazônico, né, a nova variante, cause doença maior em pessoas mais jovens. E aí as crianças entram na nossa linha de preocupação, mesmo porque é uma discussão grande sobre quando é possível voltar às escolas, né, quando é possível darmos com segurança uma vida de comunidade a essas crianças. Doutor, quanto à questão da vacinação, a gente tem muitos idosos já foram vacinados com a segunda dose. Pergunto para o senhor, já estando vacinado com a segunda dose, já podem de repente já sair, já encontrar todo mundo, ou precisa se manter um pouquinho mais resguardado ainda? Essa é uma questão muito importante. Nós temos que entender que a vacina, ela não protege 100%. Então, você vacinado ainda pode adquirir a doença, sim. Você deve ter uma doença mais leve, deve evitar que você fique grave, diminui a chance de você transmitir para outra pessoa, mas não é 100%. Então, ainda assim, você pode adoecer e transmitir para alguém que pode vir a ficar grave e morrer. Então, os cuidados dos vacinados são os mesmos anteriormente. Eu sou vacinado. Como profissional de saúde, eu fui vacinado na primeira semana em que houve vacinação no estado. E aí continuo, estou aqui sem máscara, porque estou sozinho numa sala, ninguém mais, mas eu saio daqui, a minha máscara, padre, aqui está exatamente já para todos os momentos da minha vida. Eu não saio de casa que não seja para o trabalho e do trabalho de volta. Como eu acho que as pessoas precisam todas ter esse tipo de cuidado, por responsabilidade com os outros, né? Por generosidade, solidariedade, empatia, a necessidade de saber que se eu adoeço, eu posso não só morrer, mas fazer outras pessoas ficarem graves e morrerem. Muito, muito bom, doutor. Então, para a gente terminar aqui, a receita vai ser aquela mesmo, por enquanto, sem pânico, aguardando a vacina, aqueles que não foram vacinados, álcool, máscara, isolamento. É isso que a gente precisa fazer, né? Exato. Nós sabemos que o vírus transmite de duas maneiras. A principal é pelo ar. Então, se a gente tem que ficar longe, quando a gente sair de casa tem que usar máscara, mas a máscara não protege 100%, então tem que ser uma saída e um retorno para casa rápido. E a outra maneira que ele se transmite é quando a gente contamina as mãos e leva as mãos aos olhos, ao nariz, à boca. Então, a gente tem que aprender a fazer duas coisas. Primeiro, lavar, higienizar bem as mãos. Depois, perder o hábito de tocar o rosto com as mãos. A gente não percebe, mas a gente toca o rosto com as mãos muitas vezes ao longo do dia. Então, já foi provado que tanto a boa higiene como evitar tocar o rosto com as mãos são medidas que também podem ajudar a prevenir. E vamos torcer, torcer para que as nossas autoridades consigam trazer vacinas rapidamente e a gente possa voltar à vida normal. A última pergunta, 2 máscaras ou uma, doutor? Olha, a questão das 2 máscaras, ela foi lançada pelo Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos por uma preocupação que as máscaras não vedassem essa área lateral do rosto. Porém, a Organização Mundial de Saúde reviu essa recomendação e não endossou. Eles disseram, olha, muitas vezes a pessoa não está usando nenhuma máscara direita e aí
Como diz uma pesquisadora que eu conheço, dupla máscara pode significar duplo erro. O que nós precisamos é usar as máscaras direito. Se nós usarmos, não precisamos de dupla máscara, precisamos usá-las corretamente e o tempo inteiro. Muito bom. Doutor, muito obrigado, doutor. Doutor, olha, muito esclarecedor e olha, muito bom mesmo. Foi ótimo aqui, ó, pra gente aqui, pra Rede Vida, foi muito bom. Quero agradecer o senhor, mais uma vez agradecer o senhor com tanto trabalho, fez plantão à noite, tá trabalhando quase que numa sobrecarga. Obrigado, senhor, por dispor do seu tempo para estar conosco, viu? Muito obrigado, que Deus possa protegê-lo sempre, abençoar e recompensar o senhor por todo o bem que o senhor tem feito a tantas pessoas. Muito obrigado, padre. Eu desejo isso ao senhor e a todo mundo. Muito obrigado. Gente, eu conversei com o Dr. Carlos Magno Castelo Branco Fortaleza. Olha que nome bonito. Carlos Magno Castelo Branco Fortaleza. Médico infectologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu e membro do Centro de Contingência de Covid-19 do Estado de São Paulo. Obrigado, Ellen. Que beleza.